Imagine acordar em um mundo onde o céu parece ter abandonado os homens. Um mundo onde cidades inteiras são reduzidas ao silêncio, onde os templos se esvaziam e onde o medo corre pelas ruas. Imagine olhar para o horizonte e ver avançar uma entidade que não conhece misericórdia, compaixão ou arrependimento. Uma força divina criada não para governar, não para proteger, mas para destruir. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens e ative o sino das notificações. Aqui você encontra as histórias mais fascinantes, sombrias e poderosas das mitologias que moldaram civilizações inteiras. E fique até o final deste vídeo, porque a história de Sekhmet não é apenas a história de uma deusa da guerra. É a história de uma força tão devastadora que os próprios deuses precisaram detê-la antes que toda a humanidade desaparecesse. Entre todas as divindades do Antigo Egito, poucas inspiraram tanto respeito e terror quanto Sekhmet. Seu nome significava a poderosa, mas essa tradução simples está longe de capturar a verdadeira dimensão de sua natureza. Para os antigos egípcios, Sekhmet era a própria encarnação da ira divina. Ela era a chama da destruição, a sede de sangue dos campos de batalha e a fúria dos deuses transformada em carne e osso. Representada com corpo de mulher e cabeça de leoa, Sekhmet possuía a aparência de uma predadora perfeita. Seus olhos eram comparados ao fogo do deserto. Seu olhar carregava a intensidade do sol escaldante do Egito. Ela não era apenas uma guerreira, era uma arma viva criada pelos próprios deuses para impor ordem através do medo. Para compreender o surgimento de Sekhmet, é preciso voltar a uma época em que os deuses caminhavam próximos aos homens. Naquele tempo, o deus solar Ra governava não apenas os céus, mas toda a criação. Era ele quem iluminava o mundo, fazia os rios seguirem seus cursos e garantia que a ordem cósmica fosse mantida. Por incontáveis gerações, os seres humanos veneraram Ra como seu soberano absoluto. Porém, à medida que o tempo passou, algo começou a mudar. Os homens tornaram-se arrogantes. A gratidão deu lugar ao orgulho. O respeito transformou-se em desafio. Lentamente, os mortais começaram a questionar a autoridade daquele que lhes havia dado a vida. Quando Ra percebeu que sua criação estava se rebelando, a ira tomou conta de seu coração. Os humanos haviam ultrapassado todos os limites. Não estavam apenas desobedecendo. Estavam ameaçando a própria ordem do universo. Diante dessa afronta, Ra reuniu os deuses e tomou uma decisão que mudaria para sempre a história do mundo. De seu próprio poder, criou uma entidade destinada a punir os rebeldes. Não seria um simples castigo, não seria uma advertência, seria uma demonstração aterradora do que acontece quando os homens desafiam os deuses. Assim nasceu Sekhmet. Ela surgiu como uma tempestade de destruição, como uma leoa lançada sobre uma presa indefesa. Sua missão era simples: eliminar aqueles que haviam se voltado contra Ra. E ela cumpriu sua tarefa com uma eficiência assustadora. Sekhmet avançou sobre a humanidade como uma força da natureza. Onde passava, deixava apenas morte. Seus inimigos não encontravam refúgio. Não existiam muralhas capazes de detê-la. Não havia exércitos suficientemente fortes para enfrentá-la. Os antigos textos descrevem seu avanço como um verdadeiro massacre divino. Homens e mulheres fugiam desesperadamente enquanto a deusa espalhava terror por todo o Egito. O chão tornava-se vermelho. Os rios pareciam refletir o sangue daqueles que haviam despertado a ira dos céus. Mas havia um problema que nem mesmo Ra havia previsto. Sekhmet gostou da destruição. O que começou como uma missão tornou-se um desejo incontrolável. A sede de sangue cresceu dentro dela como uma chama alimentada pelo vento. Quanto mais destruía, mais desejava continuar. A deusa não fazia distinções.
Rebeldes ou inocentes, culpados ou não, todos passaram a ser vistos como presas. A situação rapidamente saiu do controle. Ra observava horrorizado aquilo que havia criado. Sekhmet estava cumprindo sua missão com zelo excessivo. Se continuasse naquele ritmo, não restaria nenhum ser humano vivo. A humanidade inteira caminhava para a extinção. Pela primeira vez, o próprio Deus Solar percebeu que havia libertado uma força que talvez nem ele fosse capaz de controlar. Então surgiu um plano desesperado. Ra sabia que não poderia derrotar Sekhmet pela força. Enfrentá-la diretamente poderia provocar uma catástrofe ainda maior. Era necessário usar a inteligência. Os deuses ordenaram que milhares de jarros fossem preenchidos com cerveja misturada a uma substância vermelha capaz de fazê-la parecer sangue fresco. Quantidades imensas dessa bebida foram espalhadas sobre a terra durante a noite. Quando o sol nasceu, Sekhmet encontrou diante de si um enorme lago vermelho. Tomada por sua sede de sangue, acreditou estar diante de um oceano formado pelas vítimas que ainda pretendia destruir. Ela começou a beber. Bebeu sem parar. Bebeu até consumir praticamente toda a mistura. Mas aquilo não era sangue. Era cerveja. Pouco a pouco, a poderosa deusa entrou em um estado de embriaguez profunda. Sua fúria começou a desaparecer. Seus instintos assassinos foram enfraquecidos. A sede de destruição finalmente foi interrompida. A humanidade estava salva. Por pouco, essa história tornou-se uma das mais importantes da religião egípcia. Todos os anos, festivais eram realizados para lembrar o momento em que Sekhmet foi acalmada. Pessoas celebravam, bebiam e realizavam cerimônias em honra à deusa, recordando que o mundo quase chegou ao fim por causa de sua ira. Mas reduzir Sekhmet apenas ao papel de destruidora seria um erro. Como muitas divindades egípcias, ela possuía uma natureza dual. A mesma deusa que espalhava a morte também podia conceder a cura. A mesma força que devastava cidades podia proteger reis e guerreiros. A mesma entidade que aterrorizava a humanidade era invocada para afastar doenças e espíritos malignos. Essa aparente contradição revela uma característica fundamental da mentalidade egípcia. Para eles, criação e destruição eram partes inseparáveis da existência. Sekhmet passou a ser associada à medicina. Seus sacerdotes tornaram-se conhecidos por seus conhecimentos sobre cura. Não era incomum que alguém rezasse para Sekhmet, buscando proteção contra epidemias. Ao mesmo tempo, acreditava-se que a própria deusa podia enviar doenças. Ela era tanto o remédio quanto a enfermidade, tanto a espada quanto o escudo, tanto a morte quanto a salvação. Seu culto tornou-se um dos mais influentes do Egito Antigo. Faraós buscavam sua proteção antes das guerras. Exércitos marchavam acreditando que a leoa divina caminhava ao seu lado. Muitas estátuas de Sekhmet foram erguidas ao longo dos séculos. Algumas delas sobrevivem até hoje, encarando silenciosamente os visitantes modernos. Ao observar essas esculturas, é possível compreender por que sua imagem permaneceu tão marcante através dos séculos. Não vemos apenas uma deusa, vemos a representação de uma verdade antiga. O poder sem controle pode destruir tudo. A ira sem limites pode consumir até mesmo aquele que a carrega. E as forças criadas para proteger podem se transformar em ameaças. Talvez seja por isso que a história de Sekhmet continua tão relevante mesmo após milênios. Ela fala sobre a própria natureza humana. No fim, Sekhmet permanece como uma das figuras mais fascinantes da mitologia egípcia. Uma deusa capaz de salvar e destruir, uma guardiã e uma executora. Ela era o rugido da leoa no deserto, a chama da guerra, a sombra da morte, a ira dos deuses. Se gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens. Responda nos comentários: Sekhmet era destruidora ou guardiã?